Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Segue os caminhos do teu coração, mas fica certo de que Deus te levará ao julgamento por causa deles. Eclesiástico 11:9. Bom dia a todos, 2 de abril, quarta semana do tempo da Quaresma. Hoje, Evangelho, Jesus vai nos falar do julgamento. O julgamento de Deus é justo. Deus olha para cada um de nós com a sua misericórdia e com a sua bondade. Mas durante o transcorrer da nossa vida, nós temos a plena liberdade de fazer as nossas escolhas. Nós escolhemos os nossos caminhos, nós escolhemos a forma com que vamos viver, nós escolhemos se praticamos o bem ou se praticamos o mal. Daquilo que fazemos reflete dentro do conceito do nosso próprio julgamento e também quem nós somos, quem nós vamos nos tornando no caminhar da nossa vida. Quando nos colocamos diante de Deus e tomamos um novo caminho, Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, esquece os nossos pecados, esquece as transgressões da nossa vida. Mas se o homem insiste plenamente dentro do caminho errado no transcorrer da sua vida, ou se o homem se torna muitas vezes volúvel entre o caminho de Deus e o caminho do mundo, nós não podemos nos esquecer que, apesar da misericórdia de Deus, Ele ora para cada um de nós com a justiça. A justiça que deverá pesar a cada um de nós diante do nosso julgamento. Nenhum de nós julga pelo que não sabe, e ninguém é chamado santo por seu aprendizado e conhecimento. Porém, cada um será chamado a juízo nestes pontos, se manteve a fé e realmente observou os mandamentos, recorda Santo Atanásio. Assim, nós não seremos julgados por aquilo que nós aprendemos, pelo conhecimento que adquirimos. Nós seremos julgados pela forma com que observamos os mandamentos de Deus, se colocamos esses mandamentos em prática e se mantivemos a nossa fé no transcorrer da nossa vida. Santo Agostinho já dizia, ames e faz o que queres, porque a partir do momento em que temos o amor enraizado em nós, o amor predominante no transcorrer da nossa vida, todos os nossos atos serão, senão os atos em nome de Deus, pela graça de Deus e pela bondade dele. São Padre Pio de Pietrelcina escrevia, ame a simplicidade e a humildade. Pratique estas virtudes e não se preocupe com os julgamentos deste mundo, pois se o mundo não tivesse nada a objetar contra nós, é que não seríamos autênticos servos de Deus, porque também não devemos nos preocupar com o julgamento dos homens.
Nós devemos nos preocupar com o julgamento de Deus. Muitas vezes nos preocupamos o que as pessoas acham de nós, o que as pessoas pensam de nós e como as pessoas acolhem o nosso comportamento. Nós devemos ter, sim, no transcorrer da nossa vida, o medo do nosso julgamento diante de Deus. Não temamos os homens, que não têm o poder de matar a alma, mas somente o corpo. Deus, aquele que mata a alma, é que nós devemos temer no transcorrer da nossa vida. Por isso, amar a simplicidade, viver a humildade, praticar essas virtudes no nosso dia a dia, salva-nos no conceito diante de Deus. Deus não quer que o homem morra. Deus não quer que o homem pereça, mas que o homem tenha a vida eterna. E só alcançamos a vida eterna na medida em que damos ouvido no nosso coração à palavra de Deus, à presença de Deus. Misericórdia, sobretudo, na ação de Deus. Mas não podemos esquecer da justiça de Deus. Nunca podemos esquecer dela. Que sejamos sempre, no transcorrer da nossa vida, aqueles que abrem o coração imensamente, intensamente a essa presença de Deus, nos deixando dirigir por essa graça dele que deve sobressair em todos os nossos momentos, deve sobressair nas nossas escolhas, porque a escolha que provém, a escolha correta, é aquela escolha que Deus nos mostra no nosso dia a dia. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.